Após a escolha pública de Saul como rei, permanece uma pergunta importante. Ele realmente seria capaz de liderar Israel? O capítulo 10 terminou com certa tensão, pois alguns homens desprezavam sua liderança e questionaram sua capacidade. O capítulo 11 responde essa questão. Diante de uma grave ameaça externa, Saul recebe uma oportunidade de demonstrar publicamente seu chamado. Mais do que exaltar o rei, porém, o texto enfatiza que a verdadeira salvação de Israel vem do Senhor, que capacita seu líder para cumprir sua missão. Os capítulos 8 a 10 narram o estabelecimento da monarquia em Israel. O povo pediu um rei para ser semelhante às outras nações, e Deus concedeu Saul como primeiro governante da nação. Entretanto, sua autoridade ainda não estava plenamente consolidada. Muitos israelitas ainda não haviam presenciado qualquer demonstração prática de sua liderança. A crise apresentada neste capítulo servirá para confirmar publicamente seu papel como rei. Embora Saul já tivesse sido ungido por Samuel e reconhecido em Mispa, ele ainda vivia de maneira relativamente simples, retornando para sua casa e suas atividades normais. Enquanto isso, uma ameaça surge no leste do Jordão. Os Amonitas, antigos inimigos de Israel, cercam a cidade de Jabes de Gileade e colocam seus habitantes em uma situação desesperadora. Os versículos 1 a 4 vemos que Naás, rei dos Amonitas, cerca Jabes de Gileade. Os Amonitas descendiam de Ló e mantinham uma longa história de conflitos com Israel. A cidade sitiada percebe rapidamente sua incapacidade de resistir. Os líderes de Jabes propõem um acordo de rendição. Contudo, Naás apresenta uma condição humilhante: arrancar o olho direito de todos os homens da cidade. Além da vergonha pública, isso enfraqueceria sua capacidade militar, já que o olho direito era essencial para o combate com o escudo e espada. A crueldade da proposta demonstra que os amonitas não buscavam apenas vitória política, mas humilhação nacional. O objetivo era intimidar todo Israel. Os mensageiros levam a notícia ao povo, que reage chorando. Mais uma vez, a nação encontra-se diante de uma crise que não pode resolver por suas próprias forças. Nos versículos 5 a 11, ao ouvir as notícias, Saul experimenta algo decisivo. O Espírito de Deus vem poderosamente sobre ele. O texto destaca que sua indignação não nasce apenas de patriotismo, mas de ação divina capacitando-o para liderar. Saul convoca Israel para a guerra, enviando pedaços de bois por todo o território. Esse gesto simbólico lembrava práticas antigas de convocação nacional e comunicava a urgência da situação. O resultado é impressionante. O temor do Senhor cai sobre o povo, produzindo unidade nacional. Pela primeira vez desde sua escolha, Saul consegue reunir efetivamente as tribos sob sua liderança. A estratégia militar é bem-sucedida. Dividindo suas tropas em grupos, Saul ataca os amonitas durante a vigília da manhã e obtém uma vitória completa. O livramento de Jabes de Gileade confirma diante de todos que Deus estava usando Saul para proteger seu povo. Os versículos 12 a 15 vemos que após a vitória, alguns israelitas desejam executar aqueles que anteriormente haviam rejeitado Saul como rei. Humanamente, seria uma oportunidade para consolidar seu poder, eliminando opositores. Entretanto, Saul responde com sabedoria
e humildade. Ele declara que ninguém morrerá naquele dia, porque o Senhor efetuou salvação em Israel. Em vez de buscar glória pessoal, ele reconhece a verdadeira fonte da vitória. Samuel, então, conduz o povo a Gilgal para renovar oficialmente o reino. Gilgal possuía grande significado histórico, sendo um local associado à entrada de Israel na Terra Prometida. Ali, o povo celebra diante do Senhor, oferece sacrifícios e confirma publicamente Saul como rei. O reino inicia sua nova fase em um ambiente de adoração e reconhecimento da graça divina. Deus fortalece e utiliza líderes segundo sua vontade para proteger, servir e conduzir seu povo, de modo que toda a glória pertença ao Senhor. Saul aparece neste capítulo como um libertador que reúne o povo e salva de seus inimigos. Contudo, sua liderança seria limitada e imperfeita. Ele aponta para Cristo, o verdadeiro Rei e Libertador. Jesus não apenas livra seu povo de ameaças temporárias, mas derrota definitivamente o pecado, a morte e Satanás. A salvação que Saul trouxe foi parcial e passageira. A de Cristo é perfeita e eterna. Aprendemos neste capítulo que toda liderança cristã deve lembrar-se de que a autoridade é um instrumento de serviço e não de exaltação pessoal. Assim como Saul reconheceu a vitória e esta vitória vinha do Senhor, devemos aprender a atribuir a Deus toda a glória pelos seus frutos, conquistas e bênçãos que experimentamos em nossa vida e ministério diariamente. Em 1 Samuel, capítulo 11, é visto que Deus é capaz de transformar momentos de crise em oportunidades para revelar sua graça e seu poder. Quando Jabes de Gileade parecia condenada, o Senhor levantou um libertador e concedeu vitória ao seu povo. O capítulo nos lembra que nossa esperança nunca deve repousar em líderes humanos, mas no Deus que levanta, capacita e dirige seus servos para cumprir os seus propósitos. O capítulo de número 12 funciona como um discurso de despedida de Samuel como principal líder nacional de Israel. Embora continue exercendo seu ministério profético, a liderança política da nação agora está nas mãos de Saul. Nesse momento de transição, Samuel aproveita a oportunidade para recordar a história de Israel, confrontar o pecado do povo e reafirmar a fidelidade do Senhor. O capítulo mostra que mudanças de liderança não alteram a necessidade permanente de obediência a Deus. Os capítulos anteriores registram a instituição da monarquia. Saul foi ungido, escolhido publicamente e confirmado após a vitória contra os amonitas. O reino estava oficialmente estabelecido. Contudo, havia um perigo espiritual evidente. O povo poderia acreditar que a chegada de um rei resolveria seus problemas e garantiria seu futuro. Samuel então lembra a nação que sua segurança nunca dependeu de líderes humanos, mas da aliança com Deus. Após a renovação do reino em Gilgal, Samuel reúne o povo para uma exortação política. Seu discurso segue o padrão das renovações de aliança encontradas no Antigo Testamento: testemunho de integridade, lembrança das obras de Deus, confrontação do pecado e chamado à fidelidade. Os versículos número 1 a 5, Samuel inicia seu discurso apelando ao testemunho do próprio povo. Ele pergunta se havia explorado alguém, ou recebido suborno, ou abuso de sua posição. A resposta é unânime.
Samuel havia exercido sua liderança com honestidade e com justiça. Essa declaração pública era extremamente importante, pois estabelecia sua credibilidade antes da exortação que viria em seguida. No mundo antigo, governantes frequentemente utilizavam sua posição para enriquecimento pessoal. Samuel destaca-se como exemplo de liderança piedosa e íntegra. O texto ensina que a autoridade espiritual é fortalecida quando acompanhada por uma vida coerente. O testemunho do líder confirma a mensagem que ele proclama. Os versículos 6 a 15, Samuel conduz o povo a uma revisão de sua própria história. Ele relembra o êxodo, a libertação do Egito, os diversos livramentos concedidos ao longo do período dos juízes. A repetição do mesmo padrão é evidente. Deus abençoa, o povo se afasta, vinha a opressão, Israel clamava e o Senhor levantava libertadores. A história nacional era uma sucessão de pecados humanos e misericórdias divinas. Samuel mostra que a chegada dos amonitas não era diferente das crises anteriores. Em vez de confiar no Senhor, como seus pais fizeram, o povo decidiu buscar segurança em um rei humano. Mesmo assim, Deus concede o rei solicitado. Contudo, Samuel estabelece uma condição clara: tanto o rei quanto o povo deveriam permanecer em obediência ao Senhor. O sucesso da monarquia dependeria da submissão à aliança divina. Dos versículos 16 a 25, para confirmar suas palavras, Samuel pede um sinal extraordinário. Embora fosse época da colheita do trigo, período normalmente seco em Israel, Deus envia trovões e chuva. Esse fenômeno produz temor no povo. Eles finalmente reconhecem a gravidade de seu pecado ao pedir um rei, motivados pela incredulidade e pelo desejo de ser como as outras nações. Diante da convicção, os israelitas pedem que Samuel interceda por eles. O profeta responde com uma das declarações mais belas do capítulo: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Samuel não minimiza o pecado, mas também não elimina a esperança. Ele lembra que Deus não abandonará seu povo por causa de seu grande nome. A graça divina é maior do que a infidelidade humana. O capítulo termina com um chamado à perseverança, temer ao Senhor, servi-lo de todo o coração e lembrar-se das grandes coisas que ele fez. Samuel aparece como um fiel intercessor que se compromete a continuar orando pelo povo. Seu ministério aponta para Jesus Cristo, aquele que é o perfeito mediador que vive para interceder pelos seus. Além disso, a constante infidelidade de Israel revela a necessidade de uma nova aliança, plenamente estabelecida por Cristo, na qual Deus transforma o coração do seu povo e garante sua perseverança por meio da graça. Este capítulo nos ensina que é fácil confiar em pessoas, estruturas, ministérios ou recursos visíveis. Contudo, nossa verdadeira segurança continua sendo o Senhor. Líderes mudam, circunstâncias mudam, mas a fidelidade de Deus permanece de forma inalterada. Por isso, devemos servi-lo com temor, gratidão e obediência sincera.